todos. Boa noite. Bom, vamos iniciar, né, o encontro de hoje, né, o nosso 16º encontro, com O Homem Errado, que é um filme bem atípico daquilo que nós vimos anteriormente. Quer dizer, nós vamos ver uma série de elementos que ainda estão lá, né, que a gente ainda pode identificar dos outros filmes, mas ele tem uma natureza um pouco diferente. Tanto que o próprio Hitchcock vai fazer a apresentação do filme, né? Então é um filme de 56, né? E volta a ser preto e branco. Nós já vimos que os filmes anteriores, né, já tinha trabalhado com a cor, mas em momentos que ele acha que é mais propício investir no preto e branco, quer dizer, trabalhar com fotografia preto e branco, ele retorna, né? Que vai ser o caso do Psicose mais à frente. Então, nesse momento, nesse filme em particular, intencionalmente ele retorna à fotografia preto e branco. No dia de hoje, né, nós vamos passar o filme que tem acho que 1h45, tem um pequeno documentário de 20 minutos, e se eu conseguir ser rápido o suficiente hoje, talvez eu tente passar o documentário que eu não passei na semana passada do filme O Homem que Sabia Demais. Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais ligeiro aqui, embora tenha muitos quadros aqui. Então, o filme já começa de uma maneira diferente, já começa com uma apresentação do Hitchcock. Então, essa figura, ele usa do fato da silhueta dele ser extremamente conhecida, e ele apresenta o filme porque esse filme, ao contrário de toda a produção anterior, que parte sempre da ficção, esse filme é baseado em fatos reais. Quer dizer, um acontecimento que aconteceu acho que em 53, né, e ele vai trabalhar em cima desse acontecimento, e é lógico que vai adaptar um pouco, né, a narrativa para fazer com que o filme tenha um pouco mais de suspense. Mas, de certa forma, os fatos estão, né, mais ou menos aí. Quer dizer, existem reportagens, existem livros, existem artigos sobre o caso que ele trabalha nesse filme. Então, ele já começa dessa maneira diferente. Né? Ele começa apresentando os filmes, que é algo que ele já fazia na televisão. Na televisão, no espetáculo dele, ele costumava apresentar ele mesmo, né, os filmes. Então aqui ele faz essa introdução, reforçando, né, esse caráter excepcional do filme em relação ao restante da obra dele. Então, a abertura começa num clube que existia, né, que era um clube onde o protagonista trabalhava mesmo. Então, é uma apresentação simples até, que de certa forma vai nortear um pouco da condução desse filme. Quer dizer, né, como existe uma preocupação em reforçar esse dado concreto da ligação do filme com a realidade, então alguns maneirismos ou algumas abordagens mais espetaculares que vimos em filmes recentes não acontecem nesse filme em particular. E aí ele já apresenta, né, baseado, né, em fatos reais, e vai contar a história da vida do que aconteceu com o Christopher Emmanuel Balestreiro, que, né, num dia tem a vida dele, né, virada ao avesso em função dele ter sido confundido com um criminoso. E já vou aproveitar porque acho que nós temos algumas pessoas novas aqui. Então, a rigor, no decorrer dessa explanação, eu vou apresentar alguns fatos, vou contar um pouco da história do filme, para tentar fazer com que a nossa jornada pelo filme seja mais rica,
mas de certa forma, infelizmente, isso vai tirar um pouco da surpresa, quer dizer, então eu vou reforçar alguns pontos que vocês, né, deveriam prestar um pouco mais atenção, porque isso vai fazer com que, que eu espero que vocês possam apreciar mais as qualidades do filme. Em relação ao elenco principal, tem o nome do Henry Fonda, que tem uma marca muito forte, quer dizer, de certa forma ele está sempre associado, né, a um arquétipo do americano honesto, né, do sujeito cumpridor das leis, da pessoa íntegra, né? Então ele tem, né, essa carreira que foi construída, né, em cima, né, desse lado, né, dessa força moral, né, que ele normalmente trazia com os seus papéis, e aqui isso vai ser reforçado nesse filme, porque ele é o homem que vai ser injustamente condenado. E um filme que é muito interessante, pois trata a figura do Henry Fonda de uma maneira totalmente inversa, o filme italiano, né, do Leone, do Sergio Leone, que Era Uma Vez no Oeste, que ele interpreta um vilão, que não é algo comum na carreira dele. Quer dizer. Então, normalmente, ele está sempre associado a essas figuras íntegras, né? E vocês vão ver que ele convence muito com isso. E também tem a Vera Miles, que é uma das atrizes favoritas do Hitchcock. O papel dela também é extremamente interessante. É uma coisa para se prestar atenção, a maneira como a personagem dela evolui ao longo da trama. E é um dos primeiros grandes papéis, né, dela. E ela está viva, acho que ainda hoje, com 83 anos. 87. 87? Então, ela está firme e forte. Não está mais atuando, né, mas depois ela tem um papel importante no Psicose. Né? Nós vamos revê-la no Psicose. Então, O Homem Errado, né? Elenco, aqui tem um elenco variado, alguns nomes famosos da época, destacaria talvez o Anthony Quayle, que vai ser o advogado que vai aparecer posteriormente, quer dizer, mas de hoje nada além disso. O roteiro, em relação ao roteiro, está baseado nessa história real. Tem um dado interessante, é que o roteirista que trabalhou nos últimos filmes anteriores, né, os 4 filmes anteriores que nós vimos, do Hitchcock, era para trabalhar nesse filme, mas por diferenças em relação ao custo, a forma de pagamento, eles brigaram e não mais trabalharam juntos, né? Então foi uma parceria que foi desfeita. Mais um reforço dessa questão do caráter documental que o filme tem é que existe uma série de técnicos, de consultores para trabalhar na questão de como funciona o sistema legal e o sistema policial americano. Então tem um lado documental que ajuda a reforçar essa experiência ligada, né, associada à realidade que ele quer impor nesse filme. Em relação à equipe, né, alguns destaques. Mais uma vez o Robert Burns, que é um grande fotógrafo dos principais filmes do Hitchcock, e o Tommasini, né, que também vai ser o montador dessa fase final dele, dos principais filmes do final da década de 50 e da década de 60. É a terceira parceria dele com o Bernard Herrmann, que é o grande compositor associado ao Hitchcock. Né? Nós já vimos os 2 outros filmes em que eles começaram essa parceria. Embora aqui é mais discreto, né, essa parceria, pois o filme ele tenta ser sutil no sentido de não apelar muito para mecanismos dramáticos, narrativos, quer dizer, para reforçar essa ideia de novo de que nós estamos
né, testemunhando uma história real. Então, é menos perceptível, né, a participação do Bernard Herrmann, como em outros filmes, no caso de Psicose, por exemplo, é fundamental. Então, né, a coprodução também, né, é do Coleman, que trabalhou com ele nos outros filmes. Aqui está no momento que nós vamos ver a sequência no metrô, né, aqui está a equipe do Hitchcock, filmando no metrô de Nova York. Alguns temas. Esse né, a gente já discutiu que muito do Hitchcock tem a ver com o fato de ele ser um católico na Inglaterra protestante, que torna isso uma característica. Não é como ser católico aqui no Brasil, que a gente faz opções daquilo que a gente quer ou não cumprir. Quer dizer, o catolicismo, os católicos na Inglaterra, realmente eles têm uma obediência maior aos cânones da religião. E vai trabalhar com a ideia da fé e da culpa. Culpa tem tudo a ver com o catolicismo. É uma religião que você já nasce culpado, que é o pecado original. Então você nasceu, já existe uma culpa né, associada ao pecado original que você carrega ao longo da vida. A questão da família também está presente. Do erro de identidade, né, que vai ser o que vai motivar a prisão, né, e a perseguição né, do balestreiro. A questão da inocência, né, que nós já vimos em vários filmes que ele trabalha. Também num outro filme que tem uma dose de catolicismo muito grande, né, que nós vimos né, anteriormente, que ele também trabalhava, né, o filme do padre, né, que ouviu a confissão do assassino na igreja, ele não pode, que é o I confess, né, e ele não pode usar isso. Então, o catolicismo volta aqui e os temas associados ao catolicismo. Tem também um trabalho em cima da questão da insanidade, que é bem interessante, e um conceito que a gente pode ligar, associar muito ao expressionismo alemão, à literatura gótica alemã, que tem uma influência enorme, à medida que a gente já discutiu isso várias vezes, né, ao longo dos filmes, que é o tal do Doppelganger, é a história do duplo, né? Que a pessoa tem um duplo e quando você encontra esse duplo, essa pessoa que é idêntica a você, isso te traz uma série de inconvenientes, né, assim, no mínimo. Então são alguns temas que ele vai trabalhar ao longo do filme. A apresentação do personagem principal é extremamente discreta, quer dizer, ele é um dos músicos. Então, não existe uma câmera aproximando, não existe, né, uma expectativa em cima desse personagem. Né, ele começa ali num canto e, à medida que o filme, né, que nós vamos começar a centralizar em cima dele, né, vai ficar mais claro que ele é o protagonista, mas no primeiro momento, quando a gente vê a banda, ele é um dos elementos da banda. E tem uma série de imagens premonitórias que, de certa forma, já contam o que vai acontecer no filme. Porque, ao sair, né, isso, né, é lógico que quando eu contando isso agora, talvez ajude a gente a ficar atento a esses detalhes. Mas no momento que o palestreiro, o Manning, termina o show, né, ele sai da boate que ele trabalha e passa por dois policiais. E ele, do jeito que ele decupa, do jeito que ele apresenta essa imagem, dá a impressão que ele está sendo escoltado por esses dois policiais. Que, de certa forma, é isso que vai ocorrer no decorrer do filme. Tem uma a gente sempre pode viajar um pouco, mas tem um momento que ele desce e vai pegar o metrô. A gente sempre pode pensar nesse movimento vertical para baixo como uma descida ao inferno. Quer dizer, a vida dele ele vai passar por maus bocados daqui para frente. Então tem uma descida meio vertiginosa aqui, né, que
A gente pode visualmente associar essa ideia de descida ao inferno. E uma outra coisa que é característica do Hitchcock, essa coisa, a maneira como ele trabalha a síntese visual, como ele consegue passar uma série de informações somente com a imagem. E aí, esse filme em especial, uma coisa que a gente estava discutindo ao longo desses encontros, a importância da questão dos olhos, do olhar no Hitchcock. Porque aquilo que o sujeito olha, que normalmente conduz ao corte, à montagem, e a maneira como os olhos se comportam, que de certa forma revela um pouco daquilo que ele está pensando. E no metrô, que tem aquela cena que nós vimos, tá, do Hitchcock gravando no metrô, preste atenção na maneira como ele olha para os lados, né, que indica no que ele está pensando, e passa alguns temas que vão ser trabalhados ao longo do filme. Quer dizer, a questão dos jogos, né, tem aqui uma corrida de cavalo, então uma maneira de ganhar dinheiro. Tem a questão da família e o empréstimo. Que, de certa forma, essas coisas fazem parte da preocupação dele. Quer dizer, ele é um homem de família e está preocupado com dinheiro. Né? Preocupado com dinheiro, né, porque a família dele está precisando. Deveria existir uma participação especial, né, um cameo aqui do Hitchcock. Mas nesse filme ele acabou abdicando. No momento que vocês vão olhar em que ele sai e toma um café da manhã, inicialmente é o Hitchcock que está presente, né, no fundo. Mas talvez, para dar um peso maior de que o que nós estamos vendo é sério, não é brincadeira, né, ele tem abdicado de fazer a participação especial dele. Né. Então não tem, quer dizer, a participação especial, o caminho do Hitchcock é a abertura. Durante o filme ele não aparece. Né. O que, de certa forma, reforça essa ideia de que isso daqui, né, é mais sério, quer dizer, retrata uma coisa extremamente importante e relevante. Não é uma ficção, não é é algo que aconteceu e que envolve uma tragédia familiar. Bom, aí reforçando, logo depois, quando ele chega na casa deles, eu acho que tem dois exemplos legais para a gente diferenciar essa questão do olhar. Existe o olhar como verbo, né, que é o ponto de vista, point of view. Então, quando ele chega na casa, que ele usa isso sempre associado à montagem. Ele abre a porta, olha, e você vê o que ele está olhando, que são os meninos. O Hitchcock trabalha muito essa questão do point of view, do olhar como verbo. Né? Mas também existe um olhar substantivo. Existe um olhar que não é o que ele está olhando, mas na realidade o que ele está pensando. Né? E quando ele entra no outro quarto para conversar com a esposa, com a Vera Miles, a questão do dinheiro vem à tona. Né? Ela está precisando urgentemente de um dentista, porque ela tem que tirar os dentes do siso, e é caro, $300, eles não têm esse dinheiro. E aí eles ficam pensando em como arrumar, e ele fica pensando nas maneiras de ganhar dinheiro. Né? E num primeiro momento, ele reforça muito essa questão da corrida de cavalos. Só que a corrida de cavalos é o que eles chamam de MacDuff, quer dizer, é uma pista falsa. Quer dizer, não é, nós vamos depois, do Psicose, eu vou trabalhar mais com essa questão do MacDuff, que é o filme emblemático dessa questão do MacDuff. Mas aqui, você tem uma pista falsa que parece que ele está... A gente já suspeita que ele vai se enroscar com a lei, né, porque isso já está um pouquinho mais claro, mas a gente pode achar que tem a ver com a corrida de cavalos, e não é. Reforça a questão da família. Então, nós temos pai, a mãe, os dois filhos, o lado familiar desse sujeito, muito boa praça, e ele ainda, para reforçar isso, ele ainda conversa com a mãe, porque o pai está doente.
E aí tem um detalhe muito interessante. A mãe depois aparece, vai ser importante no meio da trama, mas o pai não. E isso tem um pouco a ver, talvez, com a infância do Hitchcock, e é algo que vai ser colocado no documentário que eu vou passar, de 20 minutos, que eu vou passar depois para vocês. E aí vem ele sai daqui, vai visitar a mãe, e depois ele vai fazer um empréstimo. E aí essa sequência aqui é fenomenal. Né? O Hitchcock, a gente já viu várias vezes, isso, embora seja um fato real, é algo que está muito comum também nos outros filmes, que é um pequeno incidente que desperta toda a trama. E normalmente esse incidente é algo corriqueiro, cotidiano, é algo que aparentemente não tem nada demais. Quer dizer, o sujeito vai para um lugar emprestar dinheiro. E ao chegar nesse lugar, através do olhar, aí preste atenção como ele trabalha isso, aqueles dois olhares, o olhar verbo e o olhar substantivo. A moça que está atendendo aqui, o caixa, começa a olhar para ele de uma maneira muito estranha. Quase pânico. Né? Então ele usa essa estrutura, ela olhando para ele, tem a questão das grades entre os dois, né? Que também simbolicamente é algo que reforça algo que vai acontecer no futuro. E o olhar dela, quando ela olha para ele, nós temos o olhar verbo, né, quer dizer, que serve para ficar fazendo os cortes entre ela, né, e o Manny. Mas depois, quando ela não está olhando para ele, é muito perceptível um olhar de alguém que está em pânico. Né? E ele reforça isso com as outras pessoas, porque existe um suspense. Nós estamos falando do mestre de suspense. Ele cria um suspense em relação ao que está acontecendo nesse momento. Quer dizer, aquele sujeito que é um ótimo pai de família, um cara, né, gente boa, né, extremamente gentil, honesto, ele passa a ser observado e confundindo com o assaltante. Então tem essa coisa, e ele demora, ele estica, sabe? Porque as pessoas, né, a primeira atendente vai até uma mesa e conversa com a mulher, e aí tem essa troca de olhares, né, com a chefe. Aí depois eles vão para a mesa de uma terceira pessoa que viu o assaltante com mais detalhes. E também tem essa questão do olhar. Né? Ele vai construindo essa narrativa pelos olhares. Nesse filme a questão do olhar é muito forte, está presente o tempo todo. Tem também algo que nós discutimos que tem alguns filmes, que é a questão da profundidade do campo. Né? Aqui nós temos a Vera Miles, um dos filhos, outro filho atendendo o telefone lá no fundo, quer dizer, que ele usa toda, ele não usa só as duas dimensões do quadro, né? Ele usa essa terceira também, que é algo que o Orson Welles fazia o tempo todo, com maestria. O Hitchcock também usa, não tanto, mas ele usa de vez em quando sim, quer dizer, né? E aqui a imagem, aqui a imagem está um pouco escura, não sei se vão conseguir ver, mas tem a questão ele é preso. E ele é preso antes de chegar em casa, na porta de casa. Então ele não consegue nem falar com a família dele. Então aqui tem um momento que também o olhar é importante, porque ele olha em direção à casa, que é colocado dentro do carro da polícia, e nós vemos o policial e a sombra da esposa. O que vai reforçando não só a arbitrariedade, mas algo que é fundamental no cinema clássico, né? E o Hitchcock é um grande representante do cinema clássico americano, que tem o mérito de conseguir expandir as fronteiras do cinema clássico, mas algo que é fundamental é a questão da identificação. A gente sentir essa sensação de estar desolado, de não saber direito o que está acontecendo, associado a esse personagem. Quer dizer, é fundamental para o cinema clássico que a gente tenha essa sensação de pânico diante, né, de uma pessoa honesta, sem saber porquê. Algo mais que kafkaniano é levado por dois policiais. Ele não conseguiu nem falar com a esposa. E essa questão do olhar do inocente
vai sendo trabalhada quando ele entra na delegacia. Então, vamos imaginar que, na década de 50, frequentar uma delegacia deveria ser uma experiência extremamente incomum, quer dizer, a questão dos crimes ou você não deveria visitar uma delegacia com frequência, quer dizer. Então, a impressão que dá que ele está vendo isso pela primeira vez. Ele está conhecendo o interior de uma delegacia, então ele trabalha a questão do olhar assustado, sem saber o que está acontecendo, o tempo todo, nesse primeiro momento que ele entra na delegacia. Aí tem uma coisa que eu vou deixar para a gente discutir talvez depois. Quando ele é interrogado, tem a questão da parede, que eu acho que você pode ter duas teorias totalmente opostas. Né? Porque se vocês olharem na parede, vão pensar que no cinema as coisas são produzidas, quer dizer, ainda mais do Hitchcock. Note que nessa parede da delegacia tem um buraco, né? E tem um fio aqui. Talvez para reforçar a realidade, né? Ser um prédio que não é tão bem cuidado, então filmou num prédio qualquer ali, né? Então pode ser para aumentar essa sensação de realidade. Ou depois, ou você pode pensar que tem uma questão simbólica aqui, né? Esse buraco, né? Atrás dele, e os fios formando uma corda, né? Qual é a interpretação que a gente pode escolher? Vamos ver o momento, né? Mas a gente já viu isso em outros filmes. Viu isso em outros filmes, né? Acho que até eu esqueci o nome. No último, que tinha a questão do peixe, né? E tem a da asa, lembra? Isso. Então, por isso que as duas coisas são bem possíveis, quer dizer, e pode ser de reforçar a realidade. Isso é uma cadeia, então tem uma parede que está destruída. Não sei, eu não sei te dizer. Eu acho que convido a reflexão de vocês. Né? No momento em que ele está sendo interrogado. E aí, ele vai... de novo, a questão do olhar. E é um olhar extremamente cruel, porque ele vai ser convidado, talvez o termo convidado entre aspas, porque ele vai ser meio obrigado a visitar estabelecimentos comerciais em que suspeita-se que ele tenha roubado, ou alguém parecido com ele roubou. Então, imagina um inocente que é conduzido, você tem que entrar numa loja, e o dono da loja vai ficar olhando para você para ver se você consegue identificar se você é ou não o bandido que assaltou a loja. Então a questão do olhar aqui também é extremamente trabalhada, né? E esse olhar inquisidor, e um olhar extremamente indefeso, quer dizer, acabrunhado, impotente dele, né? Em relação a esse processo de reconhecimento. Também, em outro momento, quer dizer, ele entra numa outra loja, e aí pede para ele tirar o chapéu, pôr o chapéu, andar, voltar, né? Uma pessoa inocente, e a ideia é que a gente sempre se coloque no papel dele, quer dizer, ele é um sujeito inocente que está sendo conduzido num processo que ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Milton, da semana passada foi o homem que sabia demais, e o das asas é a tortura do silêncio. Isso mesmo. Ainda bem que vocês me ajudam aqui. Então, a investigação também tem uma coisa interessante. E aí eu acho que é algo legal também. Tem esses dois policiais para a gente ver um pouquinho durante o... Eu acho que eu vou acabar revelando quem é, né? Mas tem um policial que parece... eu quero ver se vocês têm a mesma impressão do que eu. É que um policial parece ser mais chato, quer dizer, que olha com desdém para ele, e um outro que parece ser mais condescendente, quer dizer... e depois vocês vão ver se bate com o mesmo policial que de certa forma vai ser responsável por salvar a vida dele. Então tem essa questão, né, da investigação policial.
Em determinado momento, que é outra, né, esse movimento de câmera, que nós temos uma grua, que é o momento que ele ameaça perder a paciência, porque ele é, né, não é uma frase da Bíblia, que os mansos herdarão a terra, ele é o manso total. Né? Ele está sendo o tempo todo né, interpelado, investigado, não reage, não leva. O único momento que ele aparenta tomar alguma atitude, você tem essa questão da grua. Né? Ela começa no rosto dele e afasta. E aí, aquela câmera que é de cima para baixo, que é o chamado plongé, né? Que diminui o tamanho, né, do personagem. Então aqui nós temos ele, ó, diminuído em relação aos dois policiais. Ele vai investir no suspense na questão do bilhete. O real assaltante tem um bilhete que ele escreveu as instruções do assalto e pede para ele escrever. Então cria-se uma enorme expectativa sobre o que vai acontecer. Né? Vai bater ou não vai bater? Vai ter uma semelhança? Então ele cria um enorme suspense nessa sequência. Então, no momento, aí termina de escrever, aí o sujeito pede para ele fazer um segundo. Que é a ideia de você esticar ao máximo e não mostra o que está ali. Quer dizer, você só vê a reação dos policiais. E aí, em um determinado momento, você tem também um traveling in, quer dizer, a câmera se aproxima, começa mais aberto e vai aproximando do rosto do policial porque a gente está interessado na reação dele. E mais uma prova. Vocês vão ver a cara do policial, né? E aí ele está perdido porque ele comete um erro de português idêntico, quer dizer, um erro de português não, um erro de inglês idêntico ao que o real assaltante cometeu. Então o destino dele está selado. E existe o reconhecimento. Também, e reconhecimento usa muito a questão do olhar, quer dizer, você está olhando. E aí né, ele está lá em fila, as moças que trabalham naquela agência de empréstimo vão identificá-lo. E aí o fichamento, que é algo extremamente cruel, né, para uma pessoa inocente. E ele dá um enorme peso para essa sequência. Porque normalmente quando você vê alguma sequência no filme que tem uma quantidade maior de planos, provavelmente ela tem um peso maior. O diretor se dedicou mais nessa sequência. Porque ele reforça o peso do fichamento, né? A mão dele suja. Ele passou, agora ele faz parte do sistema penal americano. Então tem um peso enorme essa coisa do fichamento. Né? Presta atenção como ele é extremamente decupada essa sequência. E aí ele vai ser preso, vai para a carceragem da delegacia e começa a questão. Aí mostra que um dos objetos pessoais dele, é o único que ele pode levar para a cela, é o crucifixo, é a cruz. Que vai reforçando essa coisa católica. Aliás, o filme tem uma outra coisa interessante que eu esqueci de falar, né? É que ele não parece muito, mas o sobrenome dele, né, é italiano. Tem uma questão que a gente pode pensar, né, num certo preconceito com os imigrantes, né? Ainda mais os italianos, que pensam em máfia ou criminalidade, tem essa associação direta, né, a imigração italiana. E ele é italiano e a gente percebe que ele convive com pessoas, com os outros imigrantes também. Aquela loja também, né, a gente percebe que, né, os lojistas são todos imigrantes, né, tem um quê de ser uma região de imigração, quer dizer, pessoas que estão fazendo a sua vida, e talvez o fato de ele ser italiano reforce essa questão do preconceito em relação a achar que é possível
né, assaltante. Mas isso é algo discutível, né? Se vocês prestarem atenção, a gente pode discutir também depois se vocês concordam ou não. E aí a prisão, né? De novo, o olhar, quer dizer, o olhar dele em relação a onde ele está entrando, quer dizer, a carceragem, né? Ele sendo preso, né? Aquilo que o tempo todo ele estava, né, reforçando pelas grades, finalmente ele é encarcerado. Também é uma sequência que a questão do olhar é importante. E quando ele é encarcerado, a geografia da cela, que nós vimos em outros filmes do Hitchcock, como ele, através do olhar, ele constrói o espaço. E olha que é um espaço extremamente limitado, mas pelos olhares, ele vai olhando a cela. E nós vamos vendo o que tem ali na cela. E o quão diminuta, né, ela é. No filme anterior que nós vimos, que tinha aquela grande sequência, né, na Albert Hall, aquele espaço enorme, a Doris Day, ela chegava e ela mostrava, né, todos os espaços que nos interessavam, né, para o clima que ocorre naquele espaço. Aqui nós estamos vendo todos os pontos da cela através do olhar dele. Então essa sensação de encarceramento fica mais reforçada. E né, ele está enjaulado, quer dizer, ele fica andando, quer dizer, a ideia tem um poema, é do Rio, que um poema que fala do tigre enjaulado, eu não sei, tem um poema famoso que fala do animal preso, né, que fica andando de um lado para o outro. Aqui lembra muito, também reforça essa, né, dor do encarceramento. E as mãos, que é algo que, né, que nós vimos em outros filmes, né, a mão lembra a ideia da ação, né, a gente age muito com as mãos. Se a gente for pensar ainda que ele é um italiano, quer dizer, as mãos, falar com as mãos, e ele está impotente, quer dizer, as mãos estão presas, as mãos tem um peso, né, nesse momento. Então, também é algo interessante para vocês prestarem atenção. E nós temos uma sequência visualmente interessante, que é uma sequência de vertigem. Né? Que a câmera gira em torno desse personagem. E reforça essa ideia de vertigem, que esse conceito da vertigem, da espiral, é algo que está muito presente no cinema alemão expressionista, tem também, né? Talvez eu traga em algum momento, semana que vem, o M, o Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang, para mostrar um pouquinho essa imagem das espirais. E o próximo filme, o filme da semana que vem, né, talvez o filme, né, que ultrapassou o Cidadão Kane em algumas listas, que é um corpo que cai, tem muito essa ideia da vertigem. Né? Então aqui tem a ideia da vertigem, da espiral. E começa o processo. Então ele mostra um pouquinho tem um aspecto meio documental do processo legal que ele tem que passar, né? E aí ele tem um primeiro contato com o juiz, e aí mais uma vez ele trabalha com o olhar, porque ele não falou com a esposa ainda, e por um breve momento ele consegue olhar a esposa, mas nem pode conversar com a esposa, quer dizer, o último olhar dele, né, e ele encontra um buraquinho entre, né, o policial, né, e o Manny, e a esposa, que é o fundo, quer dizer, reforça essa questão de sujeito retirado da família, sem dar satisfações, quer dizer, ele não sabe o que está acontecendo, a família também não sabe. Milton, o que tinha antes de um breve olhar? O processo. Aquela ideia do processo. Eu estou vendo, eu vou tentar deixar essas coisas, aliás, deixa eu aproveitar e perguntar agora. Eu vou tentar deixar essas coisas depois que o grande botar no. É que eu precisava revisar antes, para ver se erro de português, ou até depois, se vocês acharem, me dê um toque. Me passa que eu reviso, coloca no site. Mas eu acho que talvez o que eu possa fazer, não sei, se vocês preferirem, eu não sei se vocês preferem que eu comece do início ou comece retroativamente, quer dizer, comece dos últimos filmes e de repente é mais conveniente fazer isso. Talvez é mais fácil.
Bom, algemas. Também, né, a maneira como ele reforça o peso das algemas pelos olhares, né, dele ser algemado, que são é uma constância de violação, né, não dos direitos, porque não é que os direitos dele estão sendo violados, quer dizer, mas pelo fato dele ser um inocente, quer dizer, a inocência dele está sendo violada. Os direitos talvez não, né? A polícia, o sistema judiciário não está fazendo nada ilegal, né? Não são os direitos dele que são violados, mas é a própria inocência. E o olhar cabisbaixo, né? Ele olha para o chão, quer dizer, olha para os pés, não consegue olhar para frente, né? Não consegue, perde um olhar de quem não deve nada. E a prisão, que aí é um detalhe, aí é realista porque foi filmado mesmo na prisão. Então, isso daqui assim, quando ele chega na prisão, são imagens de uma prisão em Nova York mesmo, né? Então, isso não foi filmado em estúdio. E aqui está uma sequência que é muito legal, visualmente, porque ele é colocado na cela, a câmera passa por esse buraquinho, entra na cela, né? Então, evidentemente, você tem que fazer um truquezinho para que isso ocorra. Né? Às vezes, então, isso tem no Cidadão Kane, isso tem no Profissão Repórter, do Antonioni, então que a câmera passa por um lugar que não seria possível, né? Uma grade, uma porta. Então, normalmente, o que eles fazem, não sei se é o caso aqui tem um risco no meio, quer dizer, isso aqui é cortado, então quando você aproxima, com a câmera, as duas se afastam. Tem o do Orson Welles também, o que abre o letreiro, não lembro o nome, que ele é policial. O que tem a Dietrich. Isso. E é o Touch of Evil, a marca da maldade. A marca da maldade. Então, que também faz isso, você observou isso. Bem, porque aqui a câmera aproxima, chega nele e depois a câmera volta. É um negócio simplesinho, mas é muito legal, né? Porque é difícil ser feito. E aí ele, né, com muita dificuldade, a família consegue pagar, né? Ele é retirado, vai responder em liberdade. E tem uma sequência da relação do filho mais velho, de 8 anos, com o pai, que acabou de ser voltado à cadeia. De novo, se a gente for olhar a questão biográfica do Hitchcock, que vai ser um pouco comentado no documentário de 20 minutos que eu vou passar depois, talvez isso possa fazer Bom, já vou adiantar, quer dizer, uma coisinha, né, que às vezes nem todos vocês podem ficar até... O pai do Hitchcock, para dar uma lição no Hitchcock, quando ele tinha 5 anos, deixou o Hitchcock dentro de uma cela, numa cadeia, por 5 minutos. E a gente sabe que 5 minutos para uma criança de 5 anos é muito tempo. Assim, no Super Nanny, você tem que deixar a criança no banquinho pelo intervalo de tempo, né, que corresponde à idade dele. E isso talvez tenha sido uma experiência extremamente traumática. A rigor, nesse filme, embora o pai, né, do Manny exista, ele não aparece no filme, só a mãe. Né? E esse momento, acho que é um momento emocional, então, é interessante esse encontro do pai e filho, né, a relação dos dois após o retorno dele saindo da cadeia. Agora deu para entender, porque todo filme tem cadeia. Talvez, né? Talvez a psicologia se você somar isso a uma mãe super protetora, a ser católico na Inglaterra, a gente pode perceber que certamente, né, ele tem motivos para ter um pouquinho de perturbação. Né? E aí surge a figura do advogado, né, uma coincidência bizarra, porque o advogado está no mesmo andar de onde ele foi tentar emprestar dinheiro e acabou sendo preso. Quer dizer, então, E esse é o Coelho, que é o terceiro nome de importância, né, que faz o papel do advogado. E aí tem um dado interessante, quer dizer, porque ele é instruído a buscar o álibi. Né? Ele tem que ter um álibi, né, para os dias que aconteceram os assaltos. E são todos estrangeiros, tem sobrenome estrangeiro, e ele não consegue encontrar ninguém. Ou estão mortos ou estão desaparecidos. Então ele não tem álibi. E aí é uma coisa, nessa sequência, quando ele vai procurar, né, o segundo sujeito para ver se o casal estava num hotel de férias
e jogou cartas, né, no dia em que ele é acusado de ter praticado os crimes. Ele não consegue achar ninguém para justificar isso. E comece a prestar atenção na esposa dele. Tá? Que é algo que vai sendo construído, quer dizer, vamos aproveitar o fato que eu estou contando parte da trama, para a gente ver como as coisas são construídas e os tijolinhos vão sendo encaixados no decorrer da história. Que a esposa dele começa a perder a sanidade. Ela começa a incorporar um sentimento de culpa gigantesco e ela vai se perdendo. Aqui já é possível perceber alguma coisa, mas isso fica muito claro, quem percebe o advogado, né, na sequência, quando eles retornam para o advogado, que ela já está em outro, né, a culpa, e a culpa que ela tem, que a gente não sabe até que ponto dela achar que era possível, né, porque a última vez que ela fala com o marido, antes dele ser preso, eles precisavam de $300 para tirar o siso dela, quer dizer, e aí ele diz que vai no lugar, né, que vai fazer empréstimo, e esse lugar diz que foi assaltado por ele, quer dizer, você não sabe se ela suspeitou que ele pudesse ter feito isso, e depois se arrependeu, e ela começa a achar que tudo aquilo que está acontecendo é culpa dela, quer dizer, e ela se perde. Né? Então, para piorar ainda, né, isso não é ficção, isso aconteceu, né, ela entra numa depressão profunda. E tem um momento, a decupagem desse momento, porque ele ainda não tem certeza disso, o marido, mas num determinado momento, no quarto, em que ele chega e ela está aérea, né, e ele tenta interpelar, tenta descobrir o que está acontecendo, né, e nós temos uma sequência extremamente decupada, muito bem feita, vocês vão perceber, em que ela o agride, né, e não é à toa que que eu ia escrever aqui, que o espelho se quebra, né, quer dizer, o rosto, né, isso tem o espelho também tem uma série de significados, quer dizer, e aqui a gente pode pensar do ponto de vista simbólico, e aí fica claro que, né, para ele também, que ela se perdeu, quer dizer, né, e tem uma questão interessante, né, pelo fato, isso é 56, né, então ele já, né, a questão do médico, a questão da internação, ele já chama atenção nisso, quer dizer, porque hoje a questão da depressão, né, síndrome de pânico, é algo que cada vez fica mais comum, quer dizer, a gente né, cada vez começa a conhecer mais pessoas que passaram por esses momentos, mas né, nessa época, 56, isso não era tão, né, estava começando a ser trabalhado, estudado, e ele vai internar a esposa, quer dizer, leva, e aí tem de novo, aí a questão da verticalidade ela é levada para cima, quer dizer, o acima a gente pode esperar que, de certa forma, tem um ar associado da mesma maneira que ele desceu, né, no metrô, no inferno, quer dizer, talvez ela esteja sendo levada para um ambiente longe dessa loucura que ele está vivendo, então ela é isolada. Então é algo interessante também para ser aproveitado, para ser estudado. E o julgamento, né, onde aparece o crucifixo, né, tem a questão da profundidade de campo, né, aqui é o promotor, e durante o julgamento, mais uma vez, né, a questão da acusação, que a mulher tem que tocar nele, para dizer, olha, o cara, o sujeito que você viu, que assaltou, ele está ali, então toque, encoste, né? Então, como ele vai construindo isso, criando né, através de alternar ele olhando para a mulher e a mulher se aproximando para ele, cria-se uma certa tensão, uma expectativa, e ela, né, o identifica como criminoso. E tem um momento que eu acho que é maravilhoso, quer dizer, no meio de tantas coisas interessantes, que na hora que o advogado de defesa está interrogando uma testemunha,
o Manny começa a olhar para o espaço em torno dele e presta atenção nos olhos, porque ele olha para um canto, ele vê o juiz com o saco cheio. Né? Olha para trás, ele vê o cunhado, a irmã e o cunhado também com o saco cheio. Os guardas também, todo mundo é indiferente ao julgamento, quer dizer, a vida dele, né, que deve ser natural, quer dizer, as pessoas, depois de um certo tempo, perdem o interesse, quer dizer, né, o assistente do advogado, com tédio, o promotor nem escutando o que o advogado está falando, quer dizer, e é o destino dele que está em jogo. Né? E aí ocorre um impasse, ele não sabe direito, quer dizer, se presta atenção no olhar dele, ele não sabe direito o que está acontecendo, né? Acontece algo, e nós também não, e aí esse primeiro julgamento é cancelado. Uma questão que se mover, uma questão técnica, aí vai ter que ter um segundo julgamento. Então ele ainda continua com essa, nesse limbo, que ele não é nem inocente nem culpado, quer dizer, ele está nessa, a vida dele está totalmente congelada, parada. E a relação da mãe e o filho, e a questão da religião. A mãe pedindo para o filho rezar, pedir ajuda. E quando ele sai desse encontro com a mãe, e a mãe tem uma cara de italiana perfeita. Ele não tem, né? Ele está, lógico, ele está mais para irlandês do que para italiano. Aqui no momento que ele fica sozinho no quarto... Essa atriz é italiana. Pelo que eu vi, essa atriz é italiana. Então, eu não sei se você lembra o nome dela. Mas Minciotti. Vocês vão perceber que todos os atores que estão no bairro são todos imigrantes, né? Ele certamente ele convence pouco. E aí, da fé, vem um momento que é genial. Que nós temos a transformação dada por fusão e nós somos apresentados ao duplo. Começa nele e você tem uma fusão. A imagem dele vai desaparecendo e começa a aparecer uma imagem da rua, de um sujeito ao fundo, que começa a caminhar em direção à câmera, a imagem dele vai desaparecendo, e aí o sujeito se aproxima até que as duas imagens ficam uma sobreposta à outra, e nós terminamos com a imagem do duplo, do assassino, do real, assassino não, do bandido, né? Não é assassino, do ladrão. É que é Hitchcock, né? Você pensa que não, né? E aí esse bandido comete um novo crime e é lógico que ele vai ser apanhado. E existe o último suspense do filme. Que, num determinado momento, quando o bandido é levado para a cadeia, e nesse momento não tem nada a ver com os outros crimes que o Manny está sendo julgado. Mas ele passa pelo policial. E aí a questão, será que o policial se tocou que o sujeito é idêntico? Bom, é lógico que ele se tocou, senão o cara estava preso até hoje. Mas tem essa ideia de você criar uma expectativa. E aí preste atenção no olhar. Aí é no olhar substantivo, quer dizer, o olhar, como fazer para um ator, como fazer o olhar que você está pensando alguma coisa. É que de repente você acendeu um olhar de lâmpada quando acende. É mais ou menos por aqui. E aí, quando ele é solto, após descobrir, ele está aqui com o advogado dele, na delegacia, de novo, ele vai presenciar, olhando pelo corredor, e aí tem a questão dos olhares de novo. As pessoas que o acusaram e o próprio bandido. E aí tem um detalhe que isso existe até desde o tempo do D.W. Griffith. O olhar carrega uma força moral muito grande. Quem não deve, não desvia o olhar. As pessoas que têm uma certa... Isso é trabalhado em inúmeros filmes. As pessoas que têm uma dívida, elas desviam o olhar. Então, e aí, ele não está mais cabisbaixo, ele olha de frente. Então, elas saem do olhar, desviando o olhar, e o sujeito no final também. Por fim,
né? O último drama a ser resolvido. Ele vai visitar a esposa, né? Porque eu já falei para vocês que é muito comum você ter pelo menos dois grandes arcos dramáticos, duas grandes histórias a serem desenvolvidas em filmes. Então você tem um arco principal, que às vezes é a grande história da humanidade, ou é a história né, mais relevante, mas existe normalmente um pequeno drama pessoal que é conduzido até o fim, que é o drama pessoal dos dois, do casal, que vivia perfeitamente, e a mulher, né, agora está internada. Quer dizer, será que ela vai né, sobreviver? Será que eles vão se reunir? Bom, ele conta no final, eu vou pular essa parte, e aqui para... Peraí, depois do último drama tinha o quê? O último drama que é ele visitando a esposa, mas eu não vou contar o que acontece. Né? E aqui, por curiosidade, ó, ele e os filhos, o cara, o Nene mesmo, o palestreiro, e esse é o palestreiro, esse é o bandido. Nossa, são muito parecidos, né? Então, aqui é do filme, né? Então... A cabeça é diferente, ó. Um é quadrado. Será? Eu não sei, eu acho super parecido, não acha? As têmporas também. Eu diria aquilo que não. É muito parecido. Mas, bom, de qualquer forma, esse sujeito foi confundido com esse. Então, eu imagino que quando está sendo assaltado, talvez sua percepção fique menos... Né? E não ia ter os dois, quer dizer, você só vê esse cara e depois de 2 semanas você encontra esse cara, você pode achar que é o mesmo. Né? Mas esse é o ladrão e esse é o palestreiro. E próximo encontro é o Vértigo. Ufa, terminamos e vamos começar a ver o filme. Vai dar tempo da gente ver o... Vértigo é o psicose, né? Não. Não, Vértigo é o corpo que cai. Corpo que cai. Ah, faltou levar o filme para lá, né? É assim impossível. Coitado do João. João vai conseguir passar o filme. O filme tem 1h e 45 minutos, tá? Ficou preso aí? Tá. Bom, enquanto o João coloca lá, alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta inicial? Uma observação só a cena do que você citou do metrô, que é Hitchcock em trem, né? Ele volta pro trem, né? O trem tem uma... Porque assim, eu não lembro nos últimos filmes de trem. Aí agora ele volta metrô, né? Porque ele filma dentro do... Aliás, se vocês lembrarem, no primeiro filme que eu passei para vocês, tem uma participação do Hitchcock dentro do metrô. Sim. Tem uma criança passando ele, que é o no The Ring, né? Isso. Mas né, tem um... só que é o metrô londrino, né? Mas... Não, essa coisa dele filmar em trem, né? Dele gostar de fazer isso. Porque no terceiro tiro, como é numa vila, não tem? Não tem, é verdade. Não, toda semana passada não lembro. Não tem. Não tem também. Não tem também na semana passada. Mas né, eu acho que para quem é marinheiro de primeira viagem, né, nesses nossos encontros, quer dizer, a ideia disso aqui é lógico, não é estragar, não é ser estragar prazer para estragar as surpresas que os filmes apresentam, mas a ideia é mais ou menos vocês prestarem atenção, né, naquilo né, que pode ser interessante, que pode tornar a experiência mais agradável, né, mais intensa do filme. E ocasionalmente, depois que eu falo tudo isso, eu tento falar o menos possível, mas às vezes eu relembro algumas coisas, né? Então no meio do filme eu costumo falar, eu sei que isso às vezes pode ser, os que estão há mais tempo talvez já tenham se acostumado com isso, mas de novo, quer dizer, a gente está aqui, né, você sempre pode depois rever os filmes e tentar, né, perceber essas coisas, né, de uma maneira aí, com menos intervenção, né, mas a ideia é um pouco fazer um estudo dirigido, né, desses filmes, né, para
fazer com que a leitura de um filme um pouco mais antigo, né, possa vir acrescida, né, de algo né, a mais do que simplesmente passar o filme, né, porque senão eu nem precisava ter né, alguém aqui na frente torturando vocês. Bom, então é isso. Né, o homem errado. Podem aqui conversar um pouco. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar, mas se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme novamente, prestem atenção na questão do som do trem. Sempre tem um trem, sempre tem um metrô, inúmeras vezes, quando a tensão está aumentando, que você tem um momento mais importante para a trama, o trem está passando. E a chegada do trem coincide com a intensidade da trama. Então é uma coisa, né, que se prestarem atenção, ocorre com uma certa frequência. É uma coisa que eu notei também que rola com bastante frequência. Você falou essa questão do duplo. Existem uma série de situações e planos que vão se repetindo durante o filme, só que em outras, assim, com outro final, em outro contexto, assim. Você vê uma cena às vezes idêntica, tipo aquela do leite chegando com sim, né? No começo, a cena dele saindo do bar. Aí ele vai, desculpa interromper, ele vai contar a história do pai. O pai deixou ele por 5 minutos. And it's no place more evident than in The Wrong Man. É que ele entra seco, esse documentário ele entra seco, ele não tem muita. Alright, what's his name? Ele entra aí mesmo, né? Manuel Ballestero. Married or single? Married. Address? 4024 78th Street, Jackson Heights. What's the charge? Assault and robbery. The Wrong Man, like I confess, is one of Hitchcock's most serious A tortura do silêncio é aquele do padre que nós vimos. event in which a Stork Club musician in the movie played by Henry Fonda is accused of an armed robbery he did not commit. He's accused of it because he happens to look like the real robber. There couldn't be a more appropriate Hitchcock title than The Wrong Man, since he often dealt with mistaken identity or transference of guilt. In this one, it's dealt with very seriously, however, and so seriously that Hitchcock doesn't even do his usual cameo appearance because he feels it would be distracting, and so instead he begins the movie with a very dramatic shot of himself entering a soundstage and introducing the film. This is Alfred Hitchcock speaking. Hitchcock loved to investigate an ordinary guy getting trapped in situations beyond his doing, things that he didn't cause to have happen, but just happened to him. And I think it's a very effective movie. I love the movie. It's a great portrait of what New York City was like in 1956. You see so much of the city. You see the inside of the famous old Stork Club where this guy plays in the orchestra. And I think that by the middle 50s, we were seeing in this country more and more European films being imported. Everybody was getting excited about Rossellini and, you know, all the European greats were becoming the new wave that started in France and everything, and they were getting very turned on by all that. Plus, the Hollywood type of movies with pretty people and pretty clothes and a lot of makeup and everything like that were becoming passé. So, I think Hitchcock was trying to reinvent himself and also get more of that European realism, and I think he was trying to be more adventurous. I think The Wrong Man is, in the whole Hitchcock canon, the most interestingly off his main line, even though it's full of his basic themes. It's stylistically, you know, such an interesting movie to me. And it's written by Maxwell Anderson, who was a very famous playwright. And a playwright
who had at some point done rather realistic dramas, which involved lots of group theater and the art. So here he's doing something that I think he does very well. I think it's a good script. The impressive thing about the script, and I still say this, and I wish I'd kept a copy, was that you could feel the height of the camera. You could feel the duration of the shot. You really saw the movie when you read the script. It was really that precise. And Hitchcock so storyboarded everything. He had every scene plotted out before he ever filmed a foot of film for many reasons. One of them was because he didn't want to do extra footage which would allow the studio then to maybe take away the film and recut it. He didn't leave them any extra footage for them to cut with. So he had everything plotted out, but it also allowed him to see the movie before he ever made it. But as he always said, by the time it was time to make the movie, he was bored sometimes with it. He'd already plotted it out, and that was the fun part. Then when he, had to turn the camera on, that was work, because he had to make the movie then. Tell you what we'll do. This evening we'll take time for music lessons. Bob will have a lesson on the Essa parte piano. dos Greg on desenhos é the fantástica. Mine first. Each lesson will be 15 minutes, and Greg's. Nobody plays the ordinary man better than Henry Fonda, who was anything but an ordinary guy, but had that ability to be every man. And it's a tribute to Henry Fonda as an actor that he's able to so completely enter into this Italian Stork Club musician that you really do lose thought that this is Henry Fonda. He was, of course, one of the great American actors and a great American star. One of the few stars that could get away with a performance like this, where his persona was not strong enough to overcome the real person he was playing. He was A, a gentleman, B, a man who never played the star or thought of himself as a star. If the phone rang, and there's always the phone on the stage on a little rolling stand, and if he was sitting in his chair and there was no one around, he would get up and answer it. I mean, that was for sure. He was bright, reasonably well read, and he painted. He painted like Andrew Wyatt. And after he died, I think there was a show of his work, maybe more than one. And I've seen reproductions of it. It's quite good. The last few days you haven't seemed to care what happens to me at the trial. Don't you see, it doesn't do any good to care. No matter what you do, they've got a fix so that it goes against you. No matter how innocent you are, or how hard you try, they'll find you guilty. His wife, brilliantly played by Vera Miles, who was originally supposed to play the lead in Vertigo and got pregnant and didn't play it. Hitchcock never forgave her. But Vera Miles plays the wife, and she gives an extraordinarily subtle and brilliant performance. And the implication is, of course, that she seems to have perhaps believed that he did do it, that he was guilty. And because of that, her guilt drives her crazy. I asked Hitchcock if that was the moral issue, and he said yes, although he regretted that because he was telling a real-life story, he had to follow the story of the wife and her insanity, and therefore felt that Fonda's story collapsed. But I think that's one of the most interesting things about the picture, is that it goes off to the result of what happens to the innocent people when somebody is accused of something they didn't do. And this poor wife, who perhaps has a moment of distrust, pays for it heavily. And that loss of the love between them is one of the most poignant things about the movie. Very sad picture. And again, shows Hitchcock in a mood that is anything but the entertainer. I was fortunate to direct Vera Miles in Psycho 2, reprising her part from the first film. And she is an absolute powerhouse on set. The fact that she's very beautiful, I think, probably works against people taking her as seriously as an actress as she would now be taken, I think, if she had been in Vertigo as Hitchcock had intended. But I'm also a great fan of John Ford, and she appears in a couple of great John Ford films. Tem papel maravilhoso, eu acho, de ódio também. And I asked her about that, todos os and she was going back and forth between Hitchcock and Ford. And
apparently she would arrive on a Ford set, and fez um homem que Ford matou would o say, assassino da what's the matter? You're talking Ford. about a plum in your mouth. What have you been hanging around with Englishmen or something? What's the problem here? And then she would get back to the Hitchcock stable, and he would reach around and pretend to take a straw out of her hair and say, what are you been lying in a haystack here, Vera? What are you hanging out with those people for? So she was being torn between arguably the two greatest directors in the world at the time. Hitchcock said he wanted something quite realistic, and the reason he wanted a New York designer was he wanted someone who knew New York and was from this new school, which we came out in working with Kazan. A very real scenery. Didn't look like scenery. The worst thing Kazan could say to you about something was, it looks fake. So he was interested in someone who could do that kind of thing, because he didn't have a lot of faith in Hollywood designers doing that for him. I did the plans, and he just looked them over. He said, oh, that's fine, and that was the end of it. Hitchcock was a very easy man to work with. The one thing he changed on the set, if you remember the set, there was a little sunroom where the piano was. The short wall is where I put the piano. And he came in and he looked at it and he said, there's only one way to shoot a piano, Paul. And he moved the piano because his one way to shoot a piano was down the keyboard. And you couldn't do it from where I was. And that's the one thing he changed. He never changed anything else. And he was very complimentary to everybody whose work was good. And the atmosphere was extremely relaxed. The only thing that would frustrate him with method actors who wanted motivation and things like that. And Hitchcock had absolutely no interest in that. And I think the famous line is, the motivation is you're getting paid. We intended to do the picture here in New York. Everything was arranged to do it here. And we shot for some time, but it was a very cold winter. And when we got to upstate New York to do a scene where they go back to the scene, he rolled down the window, he put his head out a little bit, and he said, you boys know what to do. I'm going to stay here and keep on. And until we had to say action, he stayed in the limousine. And the next day, we got the word that we were all moving to California. Nothing had been built in New York. What we did get to shoot was the locations. Some were left out, some had to be vamped in Hollywood. The exterior of the police station, I believe, was a backlot shot. All the rest of the stuff was done on the stage, including the L outside the office of the lawyer. And Hitchcock loved it. He would take the press around back to show them the train platform ran on the top and made the light intermittent and all that kind of stuff. But the best thing about working with him, I think, was the challenges he threw at you. And he threw two at me beside the L. One was that shot. The principle was a Ferris wheel, which is a metal circle with a platform that is yoked on a pivot, and if you sit, as you do on a Ferris wheel, and the wheel goes around, you remain level. So we built one big enough for a small camera, and Fonda, as you noticed, moved around in a frame, but the horizontality never changed. It's a strange shot because it's a subjective shot, but it's taken from an objective point of view. It isn't as if Fonda were getting dizzy and looking at the cell and the cell was spinning. It's that Fonda is spinning and Hitchcock is trying to represent distress, but it works in the movie. It's just not what one would expect. And the other shot was in the prison, where he was shooting through a narrow slot in the door. The challenge was to see anything through a slot this big. You had to use a wide-angle lens. And he wanted to know how big to make the cell so that it didn't look enormous on that lens, how it would look like a normal cell. And I came up with this formula, and we built it to about 5.5 feet. And Henry took very small steps, and the illusion was perfect. You thought you were looking at a 9x6 cell. Not a lot of people design shots like that. Hitchcock loved making those kind of shots. I mean, the Ballestero house was rebuilt on the stage, including the entrance door. I hung this entire wall and split it at the jamb above the door, so that when Henry opened the door, and as he went past everything, it all slid back, and effects took out any other noise from the mechanics, and there wasn't much, and put in the noise of the door slam, and just followed down the hall. But that's all it was. It just, the
whole wall was hung on tracks and slid out and slid back again. Hitchcock was fascinated with deception, illusion, that kind of stuff really was where his interest was. You get excited by Hitchcock, you get thrilled by Hitchcock, you hold your breath because of Hitchcock, but not many Hitchcock movies have a scene in which you get emotionally affected by that. And there is the scene where the father comes home and has the scene with the son. Hope you never have to go through anything like I did. If you ever do, I hope you've got a son just like mine. I think that is not only Hitchcock, but I really think that is Henry Fonda too. I think that very rarely did Hitchcock work with actors that had that emotional range of a Henry Fonda. And it would be interesting to know if that's what Hitchcock was going for, or if that just kind of happened because of the scene and the actor. It's a very, very touching movie. And I do think, though, that the one thing we should mention in this movie, because I had forgotten until I saw it again, is the Catholicism. You know, the business with his rosary, and they're taking all his stuff away from him and they're putting him into jail. You can keep the rosary piece if you wish. And then the climax of the movie, where he is in a hopeless condition. He is going to go to jail. We're pretty convinced of that. Yeah, what can I do? Have you prayed? And he's staring at this religious picture, and sort of dissolves through, and you see the real criminal on the street and heading toward the resolution where he is finally caught. And Hitchcock is loaded with Catholic symbolism. But this is the most overt Catholic symbiology that I've ever seen in a Hitchcock movie. Hitchcock's use of music was much like his use of sound in general, and it was very deliberate, very carefully crafted in order to heighten the audience identification with character. His films are very powerfully character-driven, and music plays a vital role in that process. Bernard Herrmann's work with Hitchcock on The Wrong Man was his third film with the director, and Herrmann's music was probably successful primarily in Hitchcock's films because it was very spare, it was very restrained in its construction. It wasn't very heavy and romantic. It wasn't driven by long themes. They used very short themes. And Herrmann's music on The Wrong Man is restrained. It is insistent, even irritating at times, especially the passages involving the muted trumpets, which have a certain stinging sound, much as Manning feels the sting of uncertainty and fear and being pursued by the police without understanding why. But despite the fact that The Wrong Man is notorious for being a very grim and bleak film, Herrmann indulges in a certain degree of lyricism in the scenes that involve the home life. And again, the problem of the score's insistence on very repetitive and simple music brings these lyrical oases into relief. Very interesting to me because it relies on a very narrow and concentrated network of ideas, and is an excellent example of how that concentrated and subdued approach can be very powerful. This wasn't one of his most successful films. In fact, it wasn't particularly successful at all. But it's very, very effectively done picture, kind of documentary almost. And Hitchcock used to say that he thought maybe he made a mistake by not making it more documentary and less Hitchcockian in the way he shot it. I don't agree. I think The Wrong Man is one of the most emotional of Hitchcock's pictures, told with extraordinary restraint and a sense of reality. Just the opposite of the kind of artifice that Hitchcock's famous for and that he popularized. And The Wrong Man is a perfect example of the kind of Hitchcock
that you don't expect, which is what gives it part of its extraordinary impact as a film. Fechamos assim no encontro de hoje com um filme diferente, né? Eu não sei se vocês já tinham visto esse filme, né? Se vocês têm essa sensação, né? É uma obra particular, quer dizer, uma obra né? Tem uma série de elementos que nós estamos acostumados a ver no filme do Hitchcock, mas ela tem uma peculiaridade, né, que a torna um ponto distinto, né, nessa filmografia dele. Então alguém gostaria de fazer algum... Só uma coisa rápida que ele citou no documentário, que é verdade, assim, os outros filmes, por mais que tenha assassinato, investigação, tensão, suspense, eles têm vários alívios cômicos, é entretenimento. Esse, assim, você fica tenso o tempo inteiro. O filme, pra mim, parece que ele tem 3 horas. Não parece que tem 1 hora. Não parece que é mais curto que os outros, parece que é mais longo que os outros. Por causa dessa tensão de você ficar o tempo inteiro preocupado. Todo, as coisas só pioram. E é algo... talvez até... o personagem é muito católico, porque ele não reage. É muito passivo. Ele dá uma outra face o tempo todo. É angustiante. O Perillo fez uma observação quando começou a rodar, que é verdade, eu não tinha me dado conta disso, mas foi uma coisa interessante. A coisa das repetições. Sim, da vida dele ser uma eterna repetição, e chegar em casa... A história da mulher... A história da mulher dele é meio que quase que um duplo também, um espelho da história do que ele passou, mas assim, tipo, no caso ele foi culpado por uma coisa que ele não fez, e ela se sentia culpada também por uma coisa que na cabeça dela... Que ela cria, ela achava que tinha feito e não tinha feito. E aí no final até ele fala lá, que esperava que ia acontecer um milagre. Aí a enfermeira fala, eles demoram, mas acontece. Igual aconteceu com ele, né? Também. Demorou também. Demorou uma coisa, né, eu acho. É um filme aflitivo, né? Muito. Só lembrando, né, o poema é a Pantera, não é isso? A Pantera. É do Rilke mesmo? Então. É a Pantera. Então, eu estava tentando lembrar do poema, mas era esse, obrigado. Mas é isso, então semana que vem Bom, eu vou sempre trazer, se tiver um filme um pouco mais curto, eu vou tentar passar o que eu não consegui no documentário Certamente semana que vem eu não vou conseguir, porque primeiro, semana que vem é um dos filmes mais relevantes, acho. É o meu filme preferido, é um filme, talvez, passou, em algumas listas passou o Cidadão Kane. Ele é longo, ele tem mais de 2 horas, né? Deve ter eu não sei o tempo do documentário, e eu vou tentar. Então, semana que vem certamente ainda ficar só o Corpo que Cai, mas se mais para frente tiver algum outro filme que seja mais curto ou não tenha documentário, eu prometo passar o que faltou. E acho que é isso. Obrigado pela presença. E espero que vocês tenham gostado do filme. Né? Gostei. Bastante. Já tinham visto ou não? Não. Esse não. Então, esse eu acho que serve para mostrar um outro lado do Hitchcock que às vezes a gente não tem tanta oportunidade. Né? Mas a coisa do catolicismo, da culpa, está tudo ali. Né? De uma maneira ou de outra. Perfeito. Então é isso aí. Obrigado a todos. Até semana que vem. Obrigado, Milton. Spalding and Gross. A caneta que rabisco do jornal. Como é que é? Spalding. Alfa, Lima. Hoje não tinha arma, né? Não, hoje não teve nenhum corpo, né? Hoje não tinha arma, não teve corpo.
Tchau, tchau.